Deputados da oposição criticaram o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmando que ele rejeitou a indicação de Eduardo Bolsonaro à liderança da minoria, por aceitar pressão do judiciário e do governo. Os parlamentares do PL questionaram a competência de Mota para barrar a escolha e afirmam que, para a oficialização do cargo, é necessário apenas uma comunicação à mesa diretora da casa, prometendo inclusive recorrer. A ação do presidente da Câmara, após as novas sanções dos Estados Unidos, acabou abrindo caminho para que a base governista avançasse com um processo de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Mota, a oposição dizendo que vai insistir, vai lutar para que Eduardo Bolsonaro seja efetivado como o líder da minoria. Dizem que estão seguindo as regras do jogo, estão seguindo o regimento da Câmara dos Deputados. O estrategista de esquerda, o guru de estratégia da esquerda americana moderna, Saul Alinsky, escreveu um livro chamado Regras para Radicais. É um manual para os ativistas de esquerda. E uma das regras do Saul Alinsky é: faça com que o inimigo jogue de acordo com as suas próprias regras. Ou seja, se você tem lá um código, uma lei, um regulamento, você força o seu adversário a cumprir aquilo tudo. Você faz o que você bem entender, mas você sempre cobra do adversário. Você tem que seguir a lei, o regulamento, a Constituição. Então, francamente, Canhato, eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. Por quê? Ou a oposição pode indicar o líder da minoria ou não pode. Não pode haver uma ambivalência aí. Eu não sei quais são os recursos que estão à disposição da oposição para forçar com que Eduardo Bolsonaro seja efetivado como líder da minoria. O que eu desconfio é o seguinte: imagine que nós estivéssemos num governo Bolsonaro. Vamos virar aqui a situação. Imagine que nós estivéssemos num governo Bolsonaro e aqui fosse a oposição de esquerda, fossem os partidos de esquerda, tentando nomear um deputado deles, que está fora do Brasil, como líder da minoria. Quantos dias vocês acham que ia levar para a oposição conseguir uma liminar, autorizando, determinando que o Congresso Nacional nomeasse esse parlamentar como líder da minoria? Então, eu volto àquilo que o Dávila falou, né? A gente está num ambiente tão disfuncional que eu não consigo entender aqui quais são as possibilidades que a oposição tem. Quer arrematar, Dávila? Quer trazer o seu ponto de vista em cima do que trouxe o Mota? Não, eu concordo com o Mota. Essa disfunção das regras, ou tem uma regra ou não tem. E mesmo assim, parece que foi recebido com uma certa naturalidade pelo presidente Hugo Mota. Depois, pronto, mudou de oposição, mudou de postura. É isso que está gerando enorme instabilidade e insatisfação no parlamento. É a ausência de pulso firme na liderança da casa. Mas, Beraldo, se não tem nada na legislação que diga de forma expressa que Eduardo Bolsonaro não pode assumir por estar em outro país, muitos entendem. Então ele pode, porque o líder pode faltar mais do que aquele número estipulado para parlamentares. E aí, como é que fica essa discussão? Pois é, né? É a interpretação da lei e do regimento da casa conforme a conveniência de momento. É isso que precisa acabar no Brasil. Se o regimento interno da casa prevê a possibilidade de nomeação de um líder que não está presente na Câmara, o problema é o regimento. Mas se há essa previsão ou se não há esse impedimento, o jogo é esse, paciência. Agora, o que me chama a atenção é que não é razoável alguém que está do outro lado do Oceano Atlântico querer manter o exercício de um mandato que, obviamente, ele não conseguirá manter. Alguns dirão, não, mas algumas votações são remotas. Sim, é verdade. Mas, se fosse assim, nós não precisaríamos gastar com apartamentos funcionais, passagens aéreas e todos os gastos associados à presença dos deputados em Brasília. Cada um ficaria na sua casa votando remotamente,
Mas o parlamento não é isso. O parlamento é onde as pessoas vão para falar, para interagir, para expor as suas ideias, para confrontar as ideias opositoras, para complementar propostas, para impedir que propostas avancem, para levar novas propostas. Isso se faz presencialmente. Este é o trabalho do parlamentar. Porque senão você fica... Teve um caso em 1989, Caneta, um deputado, se não me engano, de Minas Gerais, me fugiu o nome dele agora, ele foi eleito, não foi a uma sessão, ele foi cassado. Foi um dos poucos cassados por ausência. Então, assim, não podemos levar as coisas dessa forma. E eu ressalto o que disse ontem, até me contrapondo ao Mota, se Eduardo Bolsonaro está representando um número de brasileiros que acham nobre e importante a sua missão a ser executada nos Estados Unidos junto ao governo Donald Trump, está ótimo, mas não se faz isso sendo deputado federal. Aliás, o fato dele ser deputado federal é absolutamente irrelevante para todos esses movimentos que ele fez. Ele não é recebido ou deixa de ser recebido na Casa Branca ou por representantes do governo pelo fato dele ser deputado federal. É pelo fato dele ser filho do ex-presidente da República do Brasil. É tão simples quanto isso. Então, nós estamos vendo uma forçação de barra de algo que não é benéfico para o exercício da atividade parlamentar e não é benéfico para o Estado de São Paulo. Lembro aqui a nossa audiência, a nossa imensa audiência de todo o Estado de São Paulo. São Paulo é subrepresentado na Câmara dos Deputados. São Paulo, apesar de ter uma população enorme, que daria direito a São Paulo a ter, salvo engano, coisa de 90 deputados federais, fazendo a matemática como ela deve ser feita, de representação da população, São Paulo sofre com uma limitação estipulada de 70 deputados no máximo por estado. Então, São Paulo já é subrepresentado. Para você conseguir essa vaga de deputado federal, de representar São Paulo, já é muito mais difícil do que nos outros estados. Então, São Paulo agora tem um a menos, porque Eduardo Bolsonaro, de fato, não está exercendo esse papel. Então, Neto, eu vejo essa situação como uma situação que ela deveria ser enfrentada, aliás, como trouxe o Mota, como a esquerda enfrentaria. O problema, Mota, é que quando a direita teve oportunidade de fazer a indicação de juízes, de ministros, etc., aí a gente viu um Cássio Nunes. Aí, realmente, Mota, eu sinto dizer, mas se for nesse patamar, realmente, nós nunca vamos virar essa página e não vamos jogar de igual para igual.